E aí pessoal, beleza? Vamos agora aprender um pouquinho de história sobre essa questão do acidente da usina de Chernobyl. Na verdade, a usina de Chernobyl não se chamava usina de Chernobyl. O nome correto da usina era Usina de Energia Vladimir Ilyich Ulyanov, que era o nome lá de uma pessoa importante da União Soviética. Ela ficava localizada na cidade de Pripyat, que pertencia à Ucrânia soviética. Veja, quando a gente fala de União Soviética, eu sei que, querendo ou não, de alguma forma as pessoas só ligam à Rússia, mas a União Soviética era um conjunto de países que seguiam o mesmo projeto político-econômico, que era o projeto político-econômico soviético. Então eles decidiram se juntar, e fazer um bloco que ficou conhecido na história como conhecido na história não, eles se autodenominavam, exatamente, eles colocaram esse nome para todo o bloco, que o nome era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E aí você tinha Rússia, você tinha Ucrânia, você tinha muitos outros países que compunham esse bloco aqui. A usina de Chernobyl pertencia à Ucrânia soviética. Na década de 70, o mundo estava em pavorosa, tá certo, sobre questão de produção energética, principalmente produção de energia através de recursos nucleares, recursos atômicos, de energia, de recursos radioativos, E justamente o enriquecimento de urânio, do urânio era o principal deles. Então, na década de 70, você tinha assim um alto índice de produção energética através desses recursos radioativos, não apenas na União Soviética, mas em diversos países do mundo, inclusive Estados Unidos também, tá certo? Então, não era uma coisa exclusiva lá da União Soviética ou do Oriente, o mundo todo estava nessa pegada. Por que eles estavam nessa pegada? Bom, aí a gente precisa fazer um resgate histórico para verificar como é que foi o desenvolvimento industrial do mundo ao longo do tempo, com o passar do tempo. Vamos começar então, vamos falar um pouquinho da Revolução Industrial. Veja, a gente está voltando aí alguns séculos antes para falar de algo que começou lá no século XVIII, mais ou menos ali 1750, nessa metade do século XVIII, quando o pessoal começou a desenvolver artifícios para substituir aquilo que era produzido de forma manual para agora começar a ser produzido de forma artificial. É o que a gente chama de saída da manufatura para a maquinofatura. Quando o pessoal começou a inventar alguns objetos mecânicos, então o pessoal percebeu ali que, olha, eu consigo produzir aquele material que eu produzia em um mês, vou colocar assim, um exemplo, uma hipótese. Eu com a minha mão, mesmo eu produzo um sapato de couro em um mês. Porque é um processo, Eu tenho que matar o animal, eu tenho que tirar o couro, secar o couro, limpar o couro. Eu não sei a ordem exatamente, mas mais ou menos eu tiro o couro, aí você corta o couro, você coloca no molde para ver a medida. Normalmente a medida você não fazia assim de forma no atacado, você não tinha encomenda de 300 sapatos de sapato. Normalmente era uma pessoa que dizia, olha, faz o sapato para mim. Aí tinha que ser na medida do pé daquela pessoa, entende? Aí tinha que ir lá tirar a medida do pé do cara, e aí a partir daquela medida, aí a pessoa ia costurar, ia fazer o acabamento, entenda. Esse processo todinho, com situações bem rudimentares, fazia com que o processo fosse muito lento, muito demorado, Mas aí agora o pessoal começou a inventar algumas máquinas que diminuíam bastante, não apenas o esforço, mas principalmente o tempo para se produzir aquele mesmo objeto. Estou chutando aqui, só uma ideia na cabeça. Um sapato que era produzido em um mês, agora com uma máquina ele era produzido em uma semana, em 2 dias, em 1 dia. Entende? Vê como isso acelera o processo, Isso acelera demais. Se você junta isso com vários pedidos, uma pessoa começa a ver, olha, aquele cara ali, ele faz sapato muito rápido, vou pedir sapato a ele porque eu quero sapato agora. Então quem tinha dinheiro conseguia comprar, queria comprar nesse cara, então que acelerava o processo. Então essa moda começou a pegar. Essa foi a primeira revolução industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, quando as pessoas começam a expandir a sua estrutura de produção para uma escala agora industrial. Tá certo? E justamente essa maquinização,
do processo, né, de você colocar agora máquinas a vapor, né, eles começam a necessitar de alguns elementos naturais de energia para fazer essas máquinas funcionarem. Né? Você tinha primeiro o vapor e depois eles descobrem um novo recurso energético, né, naquela época, que era o carvão mineral. Então, olha, o carvão ele foi assim, ele foi o recurso energético que potencializou a primeira revolução industrial. Aí entramos agora na segunda fase, que é a fase, no caso, a segunda fase da Revolução Industrial. Já essa fase aqui, ela foi marcada pelo advento do processo agora do progresso científico e tecnológico. Então não bastava agora inventar novas máquinas, tá certo? Mas aperfeiçoar essas máquinas com mais tecnologia. Então eu vou otimizar mais ainda cada uma dessas máquinas, né? Então aí e outra coisa, e não apenas as máquinas, mas também o ambiente, né, para melhorar a qualidade de vida, até melhorar o produto. É aí nessa fase que você vai ter a invenção de várias coisas diferentes, como, por exemplo, é nessa época que surge a questão da lâmpada incandescente, né? Thomas Edison, ele inventa, né, o filete ali de metal que pega fogo, mas não se desgasta. E aí dentro de um invólucrozinho, né, fica dando luz ali por um tempo bem maior do que simplesmente uma vela, né, que está pegando fogo. Então essa invenção revolucionou muito, porque as pessoas agora podiam ter esse tipo de energia para iluminar as fábricas, tá entendendo? Para iluminar as casas. Isso melhorava a qualidade de vida. Veja, foi nessa época também que vieram os novos meios de comunicação, né? Invenção do telégrafo, telefone, televisão, rádio. Veja, eu estou falando aqui agora já século XIX, tá? Eu já saí daquele progresso, daquela situação ali do século XVIII, né? Já passou, agora estamos no século XIX. Um século depois, o mundo já é um mundo completamente diferente. Você tem avanços na medicina, na química, tá certo? E o pessoal agora começa a saber manipular o processo de utilização do aço. Começa a ser diferente. O aço é tipo assim, é o objeto de desejo do desenvolvimento dos países, né? Então é onde começam a se desenvolver as ferrovias em tudo que é país no mundo. Veja, Brasil principalmente. Brasil começa a fazer sua malha ferroviária no século XIX, entende? Necessitou de muito capital estrangeiro. Se você ver um pouquinho aí, der uma pesquisadazinha, você vai ver que no século XIX ali, mesmo na época do Império Brasileiro, né, o segundo reinado, Dom Pedro II, você vai ter muito estrangeiro vindo para o Brasil para investir no Brasil, né, com esses avanços tecnológicos que lá fora na Europa, nos Estados Unidos, já está em larga escala, né, em produção. E o Brasil começa a entrar nessa era, né, a era industrial brasileira começa já nessa segunda fase da Revolução Industrial. Você está entendendo mais ou menos, né? Então, vamos lá. Então você tem avanço nos transportes, tá certo? E a fonte de energia dessa segunda fase não é mais o carvão mineral. Agora, o grande objeto energético dessa segunda fase da Revolução Industrial é o petróleo. Então, quando o pessoal descobre o petróleo é muito melhor do que o carvão, porque o carvão ele apenas produz a energia para a fábrica funcionar, para as indústrias funcionarem. O petróleo, ele além de ser uma fonte de energia, ele também acaba sendo base para muitas outras coisas derivadas, principalmente o plástico. Então agora o pessoal vê, nosso mundo hoje é um mundo de plástico, né? A gente tem tudo de plástico, engraçado, essas coisinhas de plástico aqui todinha, petróleo. E o petróleo ainda está em voga hoje. Só que veja só, esse processo de desenvolvimento industrial que saiu da primeira fase, passou pela segunda fase, agora no século XX, ele agora entra numa nova fase. Essa terceira fase da Revolução Industrial, ela vai ser justamente caracterizada no século XX pelo avanço da ciência, da informática, da robótica, da eletrônica, e para conseguir dar vazão a tanta coisa que necessita de energia, o pessoal começou a perceber que o petróleo já não estava dando tanto conta assim. Então o pessoal descobriu que os elementos radioativos, eles produzem um índice energético muito superior ao petróleo. E aí eles começam agora a desenvolver esse tipo de coisa. Em teoria, a princípio,
A ideia, sim, o foco era querer a questão de produzir energia mesmo. Então, vamos dizer que era a questão de capacidade tecnológica, né? Eu sei que a gente brincou aí com a questão da vaidade, mas veja, se você analisar um pouquinho o contexto histórico, você vai perceber que a partir da década de 50, mais especificamente ali, ó, meio da década de 40 do século 20, 1945, sabe o que está acontecendo nessa época? Tá terminando a Segunda Guerra Mundial. E eu não sei se você se lembra ou sabe, mas se liga aí. O final da Segunda Guerra Mundial, ele foi marcado pelo lançamento de 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos, lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Então o lançamento dessas 2 bombas atômicas estabeleceu uma nova regra para o mundo. Iniciou a chamada Guerra Fria, onde 2 blocos econômicos agora vão tentar disputar a hegemonia mundial, ou seja, o domínio sobre o mundo. Qual a potência é melhor? E aí você tem o desenvolvimento energético como sendo também um dos pontos para essa competitividade. Você vê agora países que estão agora produzindo energia nuclear, mas aproveitando essa energia nuclear para também fomentar a sua indústria armamentista. E isso tem um quê de disputa, de concorrência, de medo, de domínio, de imperialismo, por assim dizer. Então você tem a Guerra Fria agora sendo o grande fomentador de uma produção que deveria ser uma coisa boa, que deveria focar no bem-estar da sociedade, mas na verdade estava mais focada na capacidade de dominação sobre todo mundo. Então o acidente de Chernobyl, ele nos ensina que muitas vezes a gente desenvolver certas coisas não pensando nas consequências a médio ou longo prazo pode causar um mal muito maior do que simplesmente o investimento inicial grande de uma energia talvez renovável, uma energia limpa. Hoje precisamos pensar melhor sobre como nós queremos o nosso mundo. Então fica ligado, isso aqui é apenas uma introdução para você continuar aí o seu estudo sobre essa temática, tanto da Revolução Industrial, quanto também da Guerra Fria, e perceber que está tudo interligado. Valeu, galera! Fica na paz!